Olá, vamos retomar a nossa aula agora com a nossa atividade de sala. Teremos hoje 3 questões que foram solicitadas a participação de vocês de maneira interativa. Vamos à nossa primeira questão. Quais as competências de cada uma das esferas do poder público na área da educação? Cite exemplos no espaço em que você trabalha. Professora Andréia, alguma contribuição até o momento? Temos da aluna Fabiana, cursista Fabiana, de Cujubim. É competência do poder público, não, cabe a ele desenvolver o educando, assegurando-lhe a formação comum indispensável para o exercício da cidadania e fornecer-lhe meios para progredir no trabalho e em estudos posteriores. E nele compete 3 etapas a educação básica: ensino médio, ensino fundamental. Ela repetiu aqui ensino médio, tá? Mas a gente vai fazer a correção. Obrigada, aluna Fabiana de Cujubim. Muito obrigada, Fabiana. Muito bem colocada a sua resposta. Realmente, a questão está nos indagando quais as competências de cada uma das esferas do poder público na área da educação. Tanto nesta aula quanto na aula passada, nós citamos algumas funções, algumas finalidades, algumas competências, tanto dos municípios, dos estados e do Distrito Federal. Na aula de hoje, nós falamos das competências tanto comum, privativa, concorrentemente, de cada um desses entes federados. No caso da educação infantil, podemos citar que é uma competência privativa dos municípios. No entanto, se ocorrer alguma falta de recurso, a União poderá suprir, de maneira, utilizando a sua função supletiva, suprir esse orçamento dos municípios para atender o ensino fundamental. Assim pode acontecer a mesma coisa com os estados e que também não só a União irá fazer não só a União irá realizar uma função redistributiva, mas supletiva também. Ou seja, se um determinado estado recebeu um recurso para fazer o financiamento da educação e aquele recurso não foi suficiente, a União poderá adentrar utilizando a função supletiva, ou seja, fornecendo o valor que está em pendência nesse estado para que a educação seja realizada, para que a educação seja desenvolvida com qualidade, a capacitação dos docentes, melhores estruturas físicas. Tudo isso é construído através desses 3 entes, tanto dos municípios, dos estados e da União. E a União, por ser, vamos dizer assim, entre esses 3 entes, a mais poderosa, tanto economicamente, ela está lá para suprir a necessidade de cada um desses entes, independentemente da competência que a nossa Constituição cita, e a nossa LDB também, porque ela está lá como uma senhora, né, vamos dizer assim, uma mãe centralizadora com os recursos, de acordo com a necessidade de cada um dos filhos, municípios e estados, ele irá distribuir este recurso. Mais alguma contribuição, professora Andréia, dessa questão? Nós estamos agora da questão 2. Recebemos a questão 2. A questão 2? Então vamos passar para a questão número 2. Se tiver alguma contribuição da 1, nós iremos retomar para poder deixar mais claro. A questão 2 cita: defina e caracterize o regime de colaboração. Este ocorre em seu ambiente laboral? Temos uma contribuição? De Cujubim, da aluna Fabiana. Ela diz o seguinte: defina-se as necessidades de 3 níveis da administração, estabelecerem a articulação colaborativa para alcance dos objetivos educacionais. Muito bem colocado. E não só esse regime de colaboração, mas de compartilhamento e também de parcerias, como a professora Andréia citou na aula passada, que não só instituições públicas podem fazer parcerias com outras instituições públicas, mas também as instituições privadas podem procurar um estabelecimento educacional público para estipular uma parceria para que seja benéfico para as duas. Não é, professora Andréia, que a senhora citou? Temos mais contribuição de Nova Mamoré, da cursista Wanda. Trabalho no Conselho Tutelar, e quando o Conselho Tutelar necessita de um documento de um adolescente que veio de outro país, esse necessita de parceria dos órgãos federais, estaduais e municipais para que seja enviada documentação comprobatória, né, de registro de nascimento ou vivência escolar, para que esse possa ser enviado ao ambiente escolar. Muito bem colocado esse exemplo que acontece no ambiente profissional da aluna, esqueci o nome? Da Wanda. Wanda, da aluna Wanda, muito bem colocado, Wanda. Ou seja, está acontecendo um regime de colaboração e compartilhamento das atribuições
com o Estado, o município e o governo federal, para atender a necessidade deste aluno específico. Mais alguma contribuição, professora Por Andréa? enquanto, dessa questão, sim. Somente essa. Somente esta. Uma outra coisa que devemos lembrar, gente, nesta aula, finalizando a unidade 1, que tem como tema a educação brasileira, é que todos os tópicos trabalhados até esse momento, eles se articulam entre si, tanto a educação como direito, a função social da escola, os níveis e modalidades de educação e de ensino que foram trabalhados na aula passada e hoje, o que seria esse regime de colaboração, quais são as competências do poder público no âmbito educacional e esses desafios que a educação básica tem para suprir. E não só a educação básica possui desafios, mas como a professora Andréa citou muito bem, se conseguirmos corrigir esses desafios, esses erros que temos na educação básica, a nossa educação superior tem grandes chances de evoluir e de que o nosso aluno, que teve essa formação acompanhada, direcionada na educação básica, consiga chegar ao ensino superior, não é verdade, professora Andréa? Podemos retornar à questão 1? Sim. De Ouro Preto, a tutora Eusimar enviou para a gente. A União assume o papel de coordenar, articular e redistribuir em relação às demais unidades federadas. Compete também ao governo federal definir e assegurar grandes linhas de projeto educacional do país. Estados e Distrito Federal têm como atribuição específica o ensino médio, bem como a cada um deles compete elaborar e executar políticas e planos educacionais em consonância com os planos nacionais, integrando as suas ações e as dos municípios. Municípios têm como atribuição a educação infantil, incumbe também organizar, manter, desenvolver os seus sistemas de ensino, integrando-os a políticas e a planos educacionais da União e dos Estados. Deixa eu só confirmar aqui qual é o nome da cursista. Não enviou o nome da cursista, a gente já pede que envie o nome da cursista que... Ou se foi uma contribuição da turma, mas turma, não sei. Obrigada pela contribuição e foi bem esclarecedor, realmente. Foi elencado todas as funções, as competências dentro desse ambiente educacional que o poder público tem a atender. Exatamente. Outra coisa também, que nós estamos contextualizando as atividades, as informações que foram repassadas e os assuntos da aula passada, porque nós estamos finalizando a nossa unidade 1, que trata sobre a educação brasileira. Isso. Então, o que acontece? É bom estarmos contextualizando para que as informações que foram repassadas na aula passada se casem com as informações que estão sendo repassadas hoje, neste momento. E outra coisa muito interessante que nós solicitamos que esta disciplina, gestão democrática nos sistemas e na escola, ela tem muito a ver com a realidade. Então, as nossas questões estão sendo mais direcionadas à interação, por quê? Para que possamos acompanhar e também compreender como é que é a realidade de vocês na escola em que cada um trabalha. Não é, professora Andréa? Algumas diferenças, algumas semelhanças e no final a gente sempre acaba tendo a experiência da outra escola, podendo trazer como benéfica para nós e vice-versa. Então, a gente pode aprender muito. Temos a contribuição de alguns cursistas, da questão 2. Rosiane, o Edivaldo, a Simone, Andréia, a minha xará, Ivandineia. A questão 2 é o regime de colaboração entre União, os estados, Distrito Federal e municípios para que a população tenha uma educação de qualidade. Com relação ao ambiente onde trabalho, não acredito que tenha regime de colaboração, pois a SEDUC-CRE, eles mandam, né? E as escolas só têm que cumprir. Exemplos são CEJAs, que aplicam os provões, que não recebem ajuda financeira nem para imprimir as provas. Então, ela citou a questão, citou a resposta e citou aí a questão da realidade que acontece aí no ambiente Infelizmente, escolar. Uma informação até para nós podermos compreender essa realidade que, infelizmente, né, no polo dessa cursista, na cidade, no ambiente em que ela trabalha, ela observa que não tem esse regime de colaboração. Ou seja, a SEDUC, né, a Secretaria de Educação, já encaminha tudo determinado. Eles apenas têm que praticar, colocar em prática essas atividades. Não tem uma conversa, uma colaboração, um diálogo para verificar se realmente o que eles estão solicitando que seja efetivado está de acordo com a realidade daquele ambiente escolar. Então, assim, muito obrigada pela contribuição e realmente, infelizmente, o nosso dia a dia
o regime de colaboração ainda não está sendo tão enfatizado. Ainda existe aquela centralização do poder, decido que essa escola deverá ter as seguintes funções, e não procura-se a opinião dos funcionários daquela escola, da equipe daquela escola, não só dos gestores, mas também do espaço escolar, do público escolar, dos alunos, dos pais. E, infelizmente, esse regime de colaboração, em algumas escolas, como a cursista citou muito bem, no espaço em que ela trabalha, não é efetivado. Mais alguma contribuição, professora? Eu estou ainda recebendo posso da questão 3? Sim, vamos passar qualquer contribuição 3 das questões anteriores, nós retomamos. Só fazendo uma ressalva, às vezes os tutores enviam respostas e aqui a gente não recebe no sistema, peço que envie novamente, se der tempo a gente lê, faz a leitura aqui para ouvir. Sim, então vamos à questão número 3. Cite as alternativas para superar alguns dos desafios citados na educação básica. E não foram poucos desafios que nós citamos na aula de hoje. Temos da cursista Rubinês. Ela diz o seguinte: creio que para superar os desafios citados, só através de uma melhor distribuição de recursos, de acordo com as necessidades de cada escola, e que possa haver um melhor comprometimento de cada educador e gestores dentro do ambiente escolar. Ou seja, ela não falou só da questão do recurso, ela falou da questão do comprometimento pessoal e profissional dentro da escola. Achei interessante essa colocação Isso, dela. muito bom. Muito boa essa colocação. E outra coisa também, até mesmo os recursos são repassados, mas dependendo do gestor daquele ambiente escolar recebendo este recurso, como é que ele irá distribuir? Se será bem aplicado ou não. Então, tudo isso, como eu posso dizer, todas as informações, todas as competências desses gestores, toda essa participação, gestão democrática, ela ocorre não só no aspecto econômico, mas também no aspecto de pedir a opinião da comunidade, tanto interna quanto externa. Vamos verificar qual é o principal gargalo do nosso ambiente escolar, da nossa instituição. É esse. Então, os recursos serão direcionados para esse objetivo. Ou vice-versa. E não apenas fazer o recebimento desses recursos e distribuir de maneira irregular, que não contemple de fato as reais necessidades do ambiente escolar. Mais alguma contribuição, professora? Eu queria fazer foi enviada aqui uma contribuição da questão 2, eu achei bem interessante. Ela diz o seguinte: seria quando as esferas tivessem um interesse comum para o melhor ensino no país. Porém, cada político quer deixar a sua marca, querendo pintar a escola de uma determinada cor, criar um símbolo e etc. Enquanto o interesse for pessoal, não haverá regime de colaboração. Muito bem colocado. E me faz lembrar, quando ela cita que algumas escolas são pintadas de acordo com o partido político, no estado em que eu morava e nasci, funcionava até certos tempos atrás, até a respeito da cor do uniforme, da estampa, do logotipo, da marca, da gestão daquele partido, era transpassado para o ambiente escolar, no uniforme, nos materiais didáticos, nos livros. Então, muito bem colocado. Hoje em dia, o que acontece? Os partidos políticos, tanto os vereadores, toda essa classe política quer deixar a sua marca. Tanto isso através de um nome em uma escola, através de algum programa que criou, mas sempre prevalecendo o seu interesse pessoal e não voltando tanto para a qualidade do ensino, qualidade da educação. Muito bem colocada pela aluna. Mais alguma contribuição, professora? Temos aqui, só um momentinho, também de Ouro Preto, acho que é Edgar, uma proposta da questão 3. Sim. Uma proposta em que o projeto de lei no Congresso federalizar o ensino no Brasil. Citou Cristóvão Buarque, o ex-ministro. Estão reclamando da questão da imagem estar ruim no polo de Espigão, né? A gente está com problema no sinal. Mas a gente está recebendo ainda, e as questões que não foram lidas, se a gente pode ainda ler, envie, por favor, novamente, para a gente continuar. Sim. Tem alguma contribuição? Por enquanto, só essas contribuições. Ah, sim. Muito bem colocado. Como o nosso último cursista, né, que deu a contribuição, ele deu a ideia de federalizar o ensino. Ou seja, na nossa Constituição, como citamos na aula de hoje, está discriminado a competência de cada um desses entes federados. A federalização desse ensino seria o quê? Todos os recursos fossem lançados pela União
E de uma certa forma, é o que acontece. No entanto, tem cada ente federativo, União, Estados e municípios, têm a liberdade de utilizar os recursos de acordo com as suas reais necessidades. Tudo bem que às vezes essas reais necessidades não são as prioritárias no âmbito educacional. Mais alguma contribuição, professor Temos André? a questão 3, do aluno Giovanni, de Espigão. Os problemas citados é a dificuldade de acesso de muitas crianças às escolas. Algumas alternativas para superar esses desafios seriam a construção de mais escolas, principalmente em bairros mais isolados e em comunidades rurais. A partir desse passo, é importante também oferecer formação de qualidade para os inúmeros funcionários e professores que iriam ocupar essas novas escolas e formação continuada para os que já compõem o atual quadro de educação. Muito bem colocado. Um abraço, Giovanni, pela sua contribuição. Tá. Muito bem colocado, Giovanni. Realmente, porque um dos dados que foi citado na aula de hoje é a disparidade entre o acesso ao ensino em áreas rurais e o acesso ao ensino em áreas urbanas. Isso acontece em função de, como ele linkou, do transporte, das estruturas físicas da escola serem extremamente precárias, da má qualificação dos docentes, não tem essa, como eu posso dizer, esse plano efetivo de melhorar a condição e a capacitação dos docentes para que eles estejam, como eu posso colocar, entusiasmados em ministrar aula, em sair de sua casa para ir para essas regiões que são menos favorecidas, que realmente não só é um problema para os estudantes dessas áreas, mas também para os docentes que se locomovem, que não são somente os estudantes que têm que pegar ônibus em más estruturas, não somente os estudantes que têm que utilizar o barco ou algum meio de transporte aquático, os docentes têm a mesma situação, estão na mesma situação. Porque eles têm que se locomover para essa área de difícil acesso. E muitas vezes não só é esse local, né? Os docentes hoje, para continuar ministrando aulas, eles precisam ter mais de um contrato, de um emprego, então eles precisam se locomover não só para esse local distante, mas em outros, né? Então fica sobrecarregado realmente o docente. Isso é verdade. E eu tenho exemplos, assim, no meu ambiente familiar, no meu ciclo de amizades, de colegas da época da graduação, que acontece. Elas estão dando aula em áreas de difícil acesso, na zona rural, passam a semana nessas unidades escolares, né, nessas, como eu posso dizer, nesses pequenos, como eu poderia colocar, não seriam bairros, mas comunidades, nessas pequenas comunidades, e retornam para casa apenas nos finais de semana, porque não é viável irem pelo período da manhã e voltarem pelo período da noite, porque o transporte é muito precário. Então, o que acontece? Elas ficam a semana inteira e no final de semana que retornam para casa. Então, ou seja, é um amor realmente pelo ensino, pelas melhores qualidades de, como eu posso dizer, de educação para essas crianças que não têm culpa da situação que são que é ofertada para elas. Então, assim, elas precisam ter esse ensino. E muitos docentes fazem, eu poderia até dizer, é um sacrifício realmente, porque eles se anulam seu ambiente familiar para que essas crianças venham ter esse benefício. Temos uma contribuição da tutora Elzimar, de Ouro Preto. Ela diz o seguinte: acredito, na minha opinião, temos que realizar uma formação global dos nossos clientes, que são os alunos, pois entendo que há uma imaturidade dos cidadãos para tomar posse de alguns direitos. Exemplo é a merenda de qualidade. Faltam produtos in natura e produzidos com maior qualidade para a escola, né? Então, mesmo com o recurso já chegando direto na instituição, realmente o acesso a esses produtos de maior qualidade às vezes fica a desejar, né? A questão do gestor, que não tem assim, uma formação para poder buscar essa merenda de melhor qualidade, buscar dentro da própria região alimentos que estejam assim, mais baratos, que sejam de época. Então, realmente falta essa questão da conscientização de uma busca de melhor recurso para oferecer uma merenda e a formação de melhor qualidade para os nossos clientes, como citou a Elzimar. Isso mesmo. E essa educação de qualidade, esse ensino de qualidade, nesse aspecto da alimentação, né, da merenda escolar, principalmente nessas escolas que são distantes e de difícil acesso, às vezes alguns alimentos estão até estragados no almoxarifado da instituição de ensino. E por quê? Porque foram comprados sem uma devida fiscalização, sem um planejamento, e o dinheiro
literalmente, vulgarmente falando, foi para o ralo, né? Porque a alimentação vem um recurso definido, gastou naquele momento, só no próximo ano. Por isso que muitas escolas de difícil acesso na zona rural têm essa deficiência de merenda escolar. Às vezes, algumas aulas são suspensas porque não tem como. E às vezes, principalmente, a alimentação daquela criança é apenas a merenda escolar, porque em casa não tem. Falta de gestão, não só falta de recurso, mas falta de gestão também. Às vezes a gente tem um recurso, mas mal gerenciado, né, mal administrado, né? Então realmente fica, quem sofre aquele prejuízo é o cliente, como a Zilmar falou, é o aluno, né? Você tem todo um aparato para poder desenvolver um bom trabalho, mas às vezes falta uma boa administração. E às vezes a gente tem uma excelente equipe numa escola, em escolas rurais, em escolas do interior, em que falta o recurso, mas mesmo com uma boa administração, as pessoas conseguem fazer uma educação de qualidade. A gente precisa unir as duas coisas, né? Qualidade, verba, com a boa administração. É como a nossa disciplina cita, né, pelo nome, gestão democrática. Não a gestão democrática, não somente na hora de fazer uma votação para determinada atividade, determinado objetivo, mas sim para gerir os recursos. Porque, às vezes, os gestores eles não têm essa capacitação de como distribuir esses recursos, tanto para a merenda escolar, para o uniforme, para as estruturas físicas da escola. Então, o que acontece? Se ele não tem essa capacitação, infelizmente, os recursos, como a professora Andréa citou muito bem, não serão bem geridos. E quem sairá perdendo, novamente, será prejudicado os nossos alunos. Mais alguma contribuição, professora Andréa? Nós estamos com bastante polos sem sinal, então cessaram as contribuições por esse motivo. Ah, sim. Okay. Então, com essas 3 questões, nós finalizamos a aula de hoje, da nossa atividade, e também finalizamos a nossa unidade 1, que tem como tema a educação brasileira. Trabalhamos 6 tópicos, cada um deles se intercalam para poder compreender a educação brasileira como está no momento de hoje. E o que acontece? Muitas informações que foram repassadas hoje, posteriormente, serão as mesmas informações, porque quase nada terá mudado. Infelizmente, pode estar sendo um pensamento negativo, mas enquanto realmente, de fato, as políticas não forem efetivadas em todos os aspectos, não só para os alunos, para os docentes, para a equipe de apoio, mas para a educação como um todo, esses dados continuarão. Ok. Então, muito obrigada. Conto com a presença de vocês na próxima aula e um bom fim de semana a todos, né? Até a próxima. Até a próxima.